Não, assim, essa ideia, né, nós estarmos aqui essa noite era justamente, não podemos nos esquecer, claro, está todo mundo aí sabendo, a gente está num ano eleitoral. Mas a gente não está aqui para discutir, né, o que a gente não veio fazer, né, Daldegan. A gente não veio assim discutir partido A, B, ideologia A e B. A gente veio fazer primeiro, entre nós, um exercício do diálogo, né? E esse exercício de diálogo, na medida que a gente for se capacitando e for treinando cada vez mais, que nós já somos, né, o nosso ideal nos convida, o ideal da unidade nos convida, né, a esse diálogo. A gente sabe, nós temos 5 diálogos para aqueles que conhecem mais um pouquinho a espiritualidade do Focolare, mas o principal é a gente saber, então, nesse diálogo, conseguir escutarmos o outro e, mais do que isso, entendermos a cabeça do outro, né? Que seria o famoso nosso fazer-se um. Então, a gente está aqui hoje para não pegar um tema logo assim quente e, né, que talvez possa trazer grandes conflitos, mas a gente está aqui hoje para começar a esse exercício e essa prática do diálogo entre nós, tá? Vocês viram que o nosso convite tinha lá um vaso quebrado, né, colado com ouro, né? E aquela história é muito interessante, porque quando eles fazem essa técnica de colagem, eles preservam as cicatrizes, né, daquela quebra. Assim a gente sente que às vezes a gente pode estar com algumas feridas abertas ou cicatrizes mal curadas entre relacionamentos entre irmãos, entre amigos, né, entre companheiros de ideal, porque não soubemos lidar com uma questão muito sensível, que é a questão política. Por quê? Porque a gente, às vezes, se prende muito no que a gente quer que aconteça, e o que a gente quer é algo de bom. A gente tem essa convicção de que é uma coisa boa, só que essa convicção contamina o como fazer. E o como fazer não tem consenso. O como fazer é o diálogo mesmo. Mas essa convicção do como fazer, às vezes, nos faz não querer aceitar a opinião do outro, como seria para ser feito, né? Então, esse é o nosso desafio aqui hoje, de entender um pouco a cabeça do outro, os pensamentos dos outros, e para poder saber lidar e fazer o verdadeiro diálogo, né? Essa é a proposta, tá? Na verdade, assim, o nosso programa é bem simples. A gente vai ter o Klaus conosco agora, né, fazendo uma breve palestra. Depois nós vamos ter uma dinâmica que a gente vai propor como que vai ser uma conversa 2 a 2. Depois a gente vai ter uma plenáriazinha de dizer como que foi essa experiência desse diálogo, e depois uma conclusão com o encerramento, tá? É isso. Então, com a palavra, Klaus, nosso convidado. Obrigado, boa noite para quem ainda... Acho que nos conhecemos praticamente quase todos assim. Uma outra, assim, talvez me conheça, mas eu sou meio desmiolado, então muitas vezes não me lembro, não, assim, que a gente se viu alguma vez assim, né? Então, mas é muito bom, estou muito feliz de poder estar nessa noite aqui, a gente ter esse momento junto. Claro que é uma temática que a gente até meia-noite talvez vá ter resolvido, porque o subtítulo desse evento aqui, se vocês tiverem o convitinho em mãos aí, né? Quer dizer, a fraternidade antes da política, o desafio de entender o outro e respeitar seu ponto de vista político. Quer dizer, isso aqui é uma coisa que aparentemente é simples, mas o fato da gente ter vindo aqui já mostra que talvez nós mesmos entendemos que tem algum probleminha aqui, né? E que nós estamos à procura de como fazer isso. Depois, interessante também as perguntas, né? É viável reatar relações cortadas por causa da política? É possível perdoar ofensas por divergências de opinião? Superar a mágoa ou cancelar o ódio por causa disso? Talvez, assim, num primeiro momento, até sabe a resposta que dar, né? Mas depois nós mesmos nos damos conta de que nem sempre isso acontece. Por quê? Né? Então, quem sabe, hoje a gente pode assim tocar alguns aspectos disso,
né, conversar um pouco sobre isso aqui. Mas antes de entrar né, nessa possibilidade de reatar essas relações e tudo mais, é interessante a gente se dar conta de que nós estamos vivendo um momento na história do Ocidente em que um pouco está acontecendo no Ocidente todo, né? Quer dizer, o Ocidente a gente fala Europa, América do Norte, América do Sul, né? Esse ambiente cultural onde nós estamos assistindo, no qual nós estamos assistindo um fenômeno de uma polarização, uma radicalização de posições com uma agressividade verbal muito assim nova, né? Não tenho muitos anos de vida, mas não me lembro disso, de ter vivido isso daqui, né? E mesmo a gente passou em épocas, do ponto de vista político, muito mais quentes aqui no Brasil, né? Mas essa agressividade verbal, essa impossibilidade quase de um diálogo, né? Então, que ela usa, facilitado talvez com os novos, com as mídias, né? Então, os mecanismos até, tem a palavra os haters, né? Hater em inglês é ódio, né? Os odiadores, né? Aqueles que provocam, assim, quer dizer, é um fenômeno novo isso. E, repito, não é só aqui no Brasil que nós estamos vendo isso aqui. Quer dizer, as temáticas são bastante locais. Mas nos Estados Unidos, na eleição entre o Trump e a Hillary Clinton, o clima era o mesmo. Na Europa, em vários países da Europa, o clima está o mesmo. O clima na Inglaterra, por ocasião do Brexit, nas eleições francesas que tivemos no ano passado, na Polônia, na Hungria, né? Quer dizer, é um fenômeno bastante... Claro que aqui existe um universo de causas que poderia explicar isso, e eu não sou muito competente para ir em profundidade, mas tem algumas pistas assim. Uma das pistas, uma das causas nisso, falando do campo político, é que a própria democracia representativa, que é o sistema democrático vigente, né, nesses países, ele está se mostrando insuficiente para dar conta das demandas da sociedade. Então a sociedade uma boa parte da sociedade não se sente mais representada pelo andar de cima, pelos políticos, né? Repito, isso aqui não só no Brasil. Então você tem aqueles políticos que entraram na política, se tornaram como que políticos profissionais, né? Então a gente não se sente mais nossos representantes, mas sente pessoas distantes que não estão mais ouvindo o povo da rua, né? Nós. Então, é uma insuficiência dos atuais sistemas de democracia representativa. Desde os excluídos, que sempre ficaram excluídos, né, da democracia, mas também as nossas classes médias, nós contribuintes que pagamos impostos e não sentimos atendidos nas nossas demandas. O esvaziamento do conteúdo das propostas políticas mediadas pelos partidos. Aqui no Brasil, então, não precisa nem dar muito exemplo, quer dizer que partido tem uma proposta, né, tem um conteúdo, tem uma bandeira. Mas mesmo aqueles partidos que têm bandeira, né, esses partidos, esses conteúdos, a gente tem a impressão que se esvaziaram. Como os próprios conceitos políticos também estão se embaralhando. O que hoje quer dizer direita e esquerda? O que quer dizer ser socialista, capitalista, liberal, não liberal? Quer dizer, são conceitos que também se embaralham. Mas eu apontaria ainda um outro fenômeno mais profundo. Nós estamos vivendo um momento... A história da humanidade ela é feita de grandes ciclos civilizatórios. Então nós tivemos a Idade Antiga, lembra das aulas de história, né? A Idade Média, a Idade Moderna. Nós estamos hoje, é consenso dos estudiosos, no declínio, no fim de uma época civilizatória, a grande modernidade, assim, e que foi a época na qual nós crescemos, na qual nós aprendemos a pensar, a nos relacionar, a ter essas referências. Essa civilização está chegando ao fim. Em vários documentos da Igreja, usa-se uma expressão muito interessante. Não estamos vivendo uma época de mudanças, mas uma mudança de época.
e o Papa João Paulo II usava a expressão noite epocal. A noite, o que é a noite? É o fim do dia, né? Mas não é o fim do mundo. O fim do dia é porque depois a gente espera que vai ter o dia seguinte. Então nós estamos plenamente nessa noite epocal, mas ainda não estamos vendo os raios da aurora, da madrugada, não chegamos ainda na madrugada. Então isso causa, para usar uma expressão do Freud, causa um mal-estar civilizatório, um desconforto, um mal-estar. Nos sentimos inseguros. Então também essa polarização, esse fenômeno, essas radicalizações, tudo isso aqui também são sintomas, né, desse mal-estar civilizatório, dessa insegurança. Então, quando a gente está inseguro, se agarra, né, qualquer tábua de salvação possível, não importa se ela é consistente ou não consistente, né. Uma tendência é a gente dizer, bem, antigamente as coisas eram melhores, então vamos voltar antigamente, né. Por isso uma certa marcha né, conservadora, assim, né. O nacionalismo, por exemplo, né, quer dizer, parece que dentro dos tempos globalizados nos sentimos, vamos voltar àquele conceito nacionalista, né, do final do século XIX, começo do século XX, né, para dar um exemplo de um dos fenômenos que estão acontecendo, né. Quer dizer, vamos nos agarrar naquelas coisas que a gente lembra da antiguidade, que nos davam um pouco de segurança, um pouco de certezas. E, claro, isso abre o espaço para alguns, na medicina, né, tem a Margarete, que é médica, né, quando o organismo está com a imunidade baixa, né, vem as doenças oportunistas, né. Então, isso dá espaço, por exemplo, para discursos populistas, né, que é típico dessa época, né? O que é um discurso populista? É um discurso que aparentemente agrada, vai ao encontro daquilo que a população está querendo, né? Mas muitas vezes tem outros interesses por trás. E para a gente se dar conta do tamanho da encrenca desse jogo de poderes que sempre teve, né? Mas que continua havendo, nós estamos esses dias aqui acompanhando esse escândalo do Facebook, né? Vocês acompanharam essa empresa na Inglaterra, que usou dos dados, né, roubou os dados ali para fazer análises de campanhas políticas, né, para induzir, eu sabendo mais ou menos o perfil psicológico daquelas pessoas, né, em vez de fazer a publicidade orientada para você comprar aquilo lá, faço também a publicidade do meu candidato, do jeito para você votar nele, né. Então, quer dizer, são jogos muito pesados que estão por trás, aproveitando-se, né? Um ditado popular fala dos pescadores de águas turvas, né? Então, isso aqui. Uma outra coisa também que podemos acrescentar ainda é que nós, no Ocidente, nos acostumamos, nós temos um modo de pensar que chama pensamento dualista. Todas as coisas a gente tende a pensar num binômio, progressista-conservador, branco ou preto, certo ou errado, né? Liberdade e igualdade, Estado e indivíduo. E são binômios, muitas vezes, que consideramos antagônicos. Ou é uma coisa, ou é outra. Um pouco na cultura oriental também existe um dualismo, mas é um dualismo que se harmoniza, né? O yin yang, né? Quem está indo um pouco dessa, né? E, além disso, a nossa tendência é de moralizar o pensamento. Quer dizer, não só existe o pensamento A ou B antagônico, mas, naturalmente, o A, que é o meu pensamento, é o certo. O seu, que é diferente, não só é diferente, está errado. E, se está errado, ele é mau. Entendeu? Nós moralizamos. Ele se torna mau, pecador, né? Entendeu? Então, quer dizer, as correntes de pensamento a gente acaba levando para o campo da luta do bem e do mal. Não é um problema de pensamento de um jeito ou do outro, mas é a luta, entendeu? A gente acaba interpretando e agindo assim. E a gente pode ver as nossas postagens, nossas coisas, como a gente, né, encarna. Isso aqui é uma breve brevíssima, muito superficial contextualização daquilo. E que nós somos filhos do nosso tempo
E talvez estejamos, nós, estamos falando de nós aqui, Klaus, cada um de nós aqui, né? Não é um nós abstrato, não. Cada um de nós é filho do nosso tempo e talvez estamos mais envolvidos nesse fenômeno do que imaginamos ou até mesmo do que queremos admitir. Por outro lado, se nós viemos aqui essa noite, é porque a gente acredita na fraternidade. E acreditamos na fraternidade, inclusive, como um princípio capaz de renovar a política, capaz de renovar tudo isso que está aí. Né? Ela é capaz, nós acreditamos na fraternidade capaz de catalisar o surgimento dessa nova etapa civilizatória que a gente vê anunciando. Né? Quem sabe a fraternidade pode criar uma civilização mais humana, justa, inclusiva, de justiça, de paz. Quer dizer, nós poderíamos nos perguntar por que acreditamos na fraternidade, mas não vamos fazer isso daqui. Vamos partir do pressuposto que nós acreditamos na fraternidade. Porém, é oportuno a gente lembrar em que fraternidade nós acreditamos, porque é uma palavra bastante usada em muitos contextos, com definições e conotações bastante diversificadas. A nossa fraternidade, nós aprendemos ela de Chiara Lubich. Né? É uma fraternidade que parte de uma concepção, se quisermos, até religiosa. Porque nós acreditamos que Deus é Pai, é amor, que somos todos filhos desse Pai, que é amor, e que por isso somos irmãos uns dos outros. Então, esse é o fundamento da fraternidade. Depois temos muitas pessoas que estão estudando de como essa ideia da fraternidade, que tem a sua matriz religiosa, ela também é um princípio aplicável na política, na economia, no direito, em todos os campos dos saberes, né, traduzindo, então, essa ideia da fraternidade com a linguagem, as definições próprias de cada área do saber. Mas a nossa matriz, nós que estamos aqui, é aquela ali. Só que o fato de ser irmãos não significa que as coisas vão bem, porque basta lembrar que nas origens, nos mitos de origem de algumas civilizações, havia irmãos que se mataram entre si. Na Bíblia temos Caim e Abel. Na história de Roma, Rômulo e Remo, e muitos outros mitos. Então, o fato de sermos irmãos não quer dizer nada, por enquanto. Né? Mas, dentro dessa mesma matriz de que Deus é Pai e somos irmãos, nós também acreditamos que Deus nos chama a ter essa relação fraterna de amor uns para com os outros. Quer dizer, não a relação fratricida, né, de Caim e Abel, mas uma relação em que eu reconheço o outro como uma dádiva, como um dom para mim, e eu como um dom para o outro. Né? Chiara usava aquela expressão, eu fui criada como um dom para o outro foi criado como um dom para mim. Então, é esse o fundamento das relações fraternas que a gente acredita. A nossa visão é que nós somos seres humanos, um ser humano em relação. Os antigos latinos diziam esse ad, ser para. Nós somos, né, a nossa razão de ser é ser para, ser um dom para o outro. E um dom para o outro que se torna recíproco. Então, são relações consigo próprio, com o semelhante, com o transcendente, com a natureza, com as coisas. Essas são as relações que temos. Relações, como já dizíamos, chamadas a ser de fraternidade. Chamadas a ser. Não significa que elas são, porque não podemos negar que muitas vezes as relações não são fraternas. O conflito, né, o ódio, a apropriação, tudo, o domínio, todas essas coisas fazem parte. Portanto, essas relações fraternas, elas são fruto de um processo dinâmico, não é dado e acabado. É uma conquista, é um aprendizado, aliás, como é tudo na vida. Então, a atitude fraterna, a relação fraterna, é o pressuposto da política que deseja ser fraterna. Por isso, o título do encontro ali, a proposta, é a fraternidade antes da política. Né? Então, é uma fraternidade que vem antes da política, sabendo que depois a própria política é um espaço privilegiado para exercer essas relações fraternas, para chegar depois a uma sociedade fraterna. Então, a fraternidade ela vem antes da política, é o pressuposto da política, é o caminho da política e é também o fruto da política. Né? Essa sociedade de partilha dos bens, dos ideais, dos sonhos, das ideias, da compreensão da verdade, dos projetos e tudo mais.
Por outro lado, a complexidade da realidade que nós vivemos hoje, ela não consegue mais ser compreendida por uma pessoa sozinha. Ninguém mais dá conta, né? Não tem mais o Leonardo da Vinci com seu conhecimento enciclopédico que é capaz de dar conta, de saber de tudo assim, né? Não estamos mais na época de déspotas esclarecidos, grandes estadistas ou líderes messiânicos que sejam capazes de dar conta de uma política. Então, por isso, a maneira com qual a gente tem de compreender a realidade é a maneira dialógica. Então, o diálogo é um imperativo para nós nos darmos conta de entender a realidade. O Papa Bento XVI dizia, não somos nós que possuímos a verdade, é a verdade que nos possui. Então, o diálogo é a maneira com qual juntos a gente pode ir compreendendo, né, a realidade. E é isso que nós gostaríamos, né, um instrumento, o diálogo, tipicamente nosso, tanto que João Paulo II chamava os membros do movimento dos focolares de apóstolos do diálogo, né? Então, já estou concluindo aqui. Dizíamos que a fraternidade é um pressuposto da política, portanto, a fraternidade é um pressuposto do diálogo, ela vem antes do diálogo. Quer dizer, antes de eu dialogar, eu devo já estar nessa atitude fraterna. E essa atitude fraterna, ela possui algumas características necessárias para que o diálogo seja possível. Uma primeira característica é universal e inclusiva. Todos são candidatos à fraternidade, todos são candidatos ao diálogo. Claro, estamos cientes que não podemos impor o diálogo a ninguém, mas nós podemos nos impor, digamos assim, de fazer a própria parte para dialogar, sempre. Reconhece e respeita a dignidade do outro, assim como reconhece e respeita a própria dignidade. Ou seja, reconhece que o outro tem algo a dizer. E ainda que para mim seja incompreensível, seja aparentemente inaceitável, ele possui uma parte da verdade. Assim, a atitude dialógica, ela nos ajuda a reconhecer que não possuímos a verdade, mas que somos possuídos a ela. E somente junto com os outros é que vamos chegar. A terceira atitude, ela é proativa, ela toma iniciativa. A quarta atitude leva à empatia, a viver o outro, a colocar-se em sua pele, a ver o mundo com os olhos dele. A pergunta, por que ele enxerga assim diferente de mim? Por que ele tem uma ideia que me parece tão estrambelhada assim? Né? Deixa eu entrar no mundo dele, enxergar com os olhos dele. Né? Quem sabe quantas coisas aí eu vou descobrir, quantos aspectos da verdade que eu não tinha visto. Por fim, essa atitude dialógica é tolerante e é capaz de perdoar. Ou seja, ela é capaz de superar a categoria do inimigo. E, infelizmente, essa categoria do inimigo está tão presente na política. Né? A gente dizia antes essa questão do ódio, etc., do inimigo. Né? Você sabe que eu sou descendente de alemães, e uma parte da minha família veio da antiga Alemanha, da República Democrática Alemã, que era um país comunista, que se propunha como projeto ser a fraternidade dos trabalhadores e dos lavradores. Mas era uma fraternidade construída a partir do conceito do inimigo da classe. Né? Então, você está constantemente lutando contra o inimigo. Né? Então, a atitude dialógica, a atitude fraterna, ela nos ajuda a superar essa categoria do inimigo e a ter essa grande tolerância. Isso daqui levanta uma questão que talvez a gente possa, assim, eu vou assinar rapidamente, mas que responde a alguma das perguntas que tem ali, que é a questão do perdão e da misericórdia. Isso aqui não foi por acaso que o Papa Francisco, ano passado, insistiu tanto nesse tema aqui. Né? João Paulo II usava a expressão purificação da memória, né, para definir o perdão e a misericórdia. É a capacidade, primeiro, da gente reconhecer que somos limitados, eu e os outros também. Né? E é a possibilidade de dar a chance do outro de recomeçar. E também, assim como eu quero ter a chance de recomeçar. E com as ações consequentes disso para restabelecer as relações. Um exemplo político muito interessante foram
as comissões da verdade e reconciliação na África do Sul, o país que estava tremendamente ferido pelo apartheid, né, que foi décadas, né, séculos de apartheid, deixou feridas profundas naquela sociedade, e sem aquelas comissões de verdade e reconciliação seria impossível restabelecer a sociedade civil. E foi um caminho que eles corajosamente percorreram. Também quem trabalha com justiça restaurativa, né, é uma coisa que vai nessa direção. Então a misericórdia não é só uma coisa espiritual, que eu perdoo alguém que pisou no meu pé, né, mas é uma categoria que também faz parte das categorias que a gente pode introduzir na vida política, na vida social. Para Chiara, a misericórdia significa enxergar o próximo sempre com olhos novos, ou melhor, com aquele olhar de amor com o qual Deus vê o próximo. Isso é uma definição belíssima de misericórdia, enxergar o outro como Deus o vê. Então, são tudo pontos sabidos, que aqui a gente apenas deu uma repassada, mas sabemos também muito bem que não é automático vivermos assim, a fraternidade na política, vivermos o diálogo nas questões políticas. Por isso se dizia ali, é o desafio. Então, queremos aqui agora entender o que isso nos desafia concretamente. Então, para saber o que o diálogo nos desafia concretamente, nós vamos fazer um exercício prático de diálogo agora. Então, vamos fazer o seguinte. Cada um de nós vai procurar um interlocutor, uma interlocutora. Quem for mais corajoso, mais audaz, procura alguém que sabe que tem um pensamento político bem diferente do meu, né? O ideal seria sentar frente a frente assim, mas aqui não é possível, mas sente de modo que possam se espalhar aqui 2 a 2, olhar nos olhos, né? Com esse desejo de viver, de praticar já essas atitudes fraternas aqui. O nosso exercício vai consistir no seguinte, em 5 minutos, cada uma pessoa, um deles, vai dizer um problema brasileiro que ele acha importante, relevante. Entendeu? O problema relevante é a corrupção no Brasil. E eu acho que a solução é colocar tudo num presídio de segurança máxima no meio da Amazônia. Pronto, eu acredito, em 5 minutos eu explico esse problema e meu ponto de vista. E o outro vai ouvir atentamente esse ponto de vista. Ouvir, como nós falamos, com essa atitude aqui. Né? Não vai dizer concordo, não concordo, etc. Eu vou tentar entender profundamente. Depois que a pessoa em 5 minutos explicou, em 2 minutos eu faço um resuminho. Eu entendi que você quis dizer isso. Tá bom? É simplesmente isso, esse é o exercício que vamos fazer. Simples assim. Ouvir uma posição, né? Dar o feedback daquilo que entendeu, depois invertemos. O outro diz lá o seu problema e seu ponto de vista. Depois nós vamos assim fazer um plenário e ver como é que foi essa experiência, o que a gente sentiu aqui. Foi fácil, não foi fácil? Foi fácil ouvir, não foi? Né? Vamos aqui enfrentar pegar o boi pelo chifre aqui, né? Agora, para nos ajudar nesse exercício, vamos pedir uma ajuda de um psicólogo americano chamado Carl Rogers. O Carl Rogers ele tinha um conceito muito interessante chamado reforço condicional positivo. Então, é feito de 3 elementos aqui, 3 atitudes que nós vamos lembrar para nos ajudar. O primeiro é a escuta atenta. Vamos escutar atentamente o que o outro está dizendo, mesmo porque depois eu tenho que repetir, né, o que ele disse. Mas a gente vai dar aquela pitada do amor, né, que é típica nossa. Não só ouvir atentamente, como um psicólogo ouve o seu paciente. Nós vamos dar aquela pitada de amor. Ouvir o outro como se o outro estivesse oferecendo um presente para nós. Vamos ouvir com aquela atitude de acolher um dom. Essa ideia maluca de colocar todos os corruptos ali num presídio de segurança máxima é maluca, mas eu vou ouvir aquilo lá como um dom. Então, escuta atenta. Segundo ponto, acolhida incondicional. Vamos ouvir incondicionalmente, aceitar, acatar, acolher aquilo que a pessoa está dizendo. Não filtrar, não julgar, não categorizar. Não pensar, isso aqui eu concordo, isso aqui discordo, aqui, não. Vamos, né? Então, a gente pode, nessa perspectiva fraterna, dizer, fazer como uma criança que está ávida pela novidade. Eu vou aprender uma coisa nova com a Margarete. Eu vou aprender e vou me encantar.
Olha, puxa, que bonito, que legal. Entendeu? Esse encanto dessa simplicidade. E o terceiro elemento é a congruência, é a sinceridade. Quem falar, fala com a máxima franqueza. Aquilo que pensa, aquilo que sente. Mas uma franqueza mediada pelo amor. O amor não significa que eu vou lá medir as palavras, vou mentir, etc. Mas eu vou dar com amor. Falar com calma, com mansidão, com palavras respeitosas, com palavras que o outro é capaz de entender, porque se eu vou usar meu vocabulário aqui, assim pode ser que alguém não entenda. Então, vou usar aquela palavra que o outro entende, explicar. Como um presente, eu vou dar um presente para o outro, daquilo que eu penso. Chiara fala que é o respeitoso anúncio no diálogo. Tá bom? Então, vamos fazer esse teste. Vamos ver se dá certo. Pode ser que não dê certo também, no final saberemos. Então, vocês escolhem seus parceiros, quem for mais corajoso, escolhe aquele com quem diz, nossa, aquele cara a gente não combina em nada, ele é palmeirense, eu sou corintiano. Isso, depois a Simara e o Daldegan vão dando os tempos. 5 minutos para falar, 2 ou 3 para dar réplica.